Tem o Beto aqui, tá falando que Moreira titular. Um monte de gente quer o Moreira titular. Eu vou dar minha opinião, depois passo para o Renan. A Moreira deve jogar até contra o Cruzeiro. O Igor Vinícius está suspenso. E o Luciano também não joga contra o Cruzeiro. Nós estamos discutindo um monte de coisa. De repente, contra o Cruzeiro, vai o Lucas na dele, vai abrir o outro jogador pela direita. A gente pode ver uma outra situação. E o Moreira terá uma chance, mas é aquilo. Para superar o Igor Vinícius, não adianta só ter mais técnica, mais melhor tomada de decisão. Precisa estar no estágio físico que atingiu o Igor Vinícius. Esse é o desafio de quem não está jogando em sequência. É o principal desafio do Moreira. O Igor Vinícius fisicamente é um cavalo, né? E ele arrasta, e para jogar futebol hoje, rapaz, é aquilo. Ele arrastou uns 3 caras lá do Talheres, deu confusão no final, porque ele atacou e defendeu sem parar. Nem o Wellington aguentou o tempo todo. O Igor Vinícius marcou o principal jogador do Talheres. E ainda foi uma válvula de escape muito importante, sobretudo quando o Lucas saiu. Como o Renan fala, quando o Lucas sai, aí tem mesmo com o Eric, que fica meio ali na direita, o Igor Vinícius passou várias vezes e quase fez um gol antes do Luciano, bateu cruzado, tinha que ter cruzado aquela bola. Mas o Igor Vinícius fisicamente está muito bem. E, aliás, é um jogador que fez falta a temporada passada, né? O Rafinha teve que jogar quase todas porque o Igor estava com aquela situação do pubis e tudo mais. Então, galera, quando vocês puderem, dá uma pingadinha no jogador misterioso, que eu vou dar mais uma dica. Renan, outra situação. O gol você já passou, que é a do Jandrei. A gente falou um pouco na live passada. Eu e o Renan estamos fechados com o Jandrei. Sempre. Sempre. Eu acho que tem uma boa possibilidade aí de ele ter uma sequência boa. E olha lá, vão dar uma pingadinha. Ó, a segunda dica do jogador misterioso aí é a seguinte. Eu falei, a primeira é canhoto. Muita gente já matou. A segunda é uma ótima dica também. Joga numa posição em que o São Paulo tem carência. Jogou numa posição onde o São Paulo tem carência. Nós falamos de algumas posições carentes. Esse jogou numa posição onde o São Paulo tem carência hoje. Ou não tem mais, né, Arnaldo? Quem sabe ou não tem mais, vai saber, dependendo do nosso debate, se a gente convenceu ou não convenceu, mas ele jogou numa posição que o São Paulo, em tese, tem carência. Vamos lá. Eu falei do Jandrei. Outro jogador que a gente pode discutir depois da partida de ontem, né? Eu acho que as unanimidades agora elas ficam por conta do Alisson e Alan Franco. Normalmente, Renan, a gente faz live pós-jogo. Olha, quase toda live pós-jogo, Alisson, Alan Franco. Alisson, Alan Franco. Às vezes eles não fazem o gol da partida, ou não, mas eles são muito constantes, né? São jogadores muito constantes. Mas eu vou falar um pouquinho do Nestor, porque o Nestor, ele não fez somente a jogada. O Nestor, para o Zubeldia, ele é Nestor, né? E ele me parece mais, curiosamente, mais preparado fisicamente, mais inteiro, depois da lesão séria do que teve, do que na época anterior, quando muitas vezes ele não aguentava os 90 minutos. Ele foi substituído de novo ontem, sim, o desgaste é muito grande no vai e vem que ele faz, mas ele parece um jogador mais preparado, mais maduro nesse momento, curiosamente, depois de uma lesão grave. Queria que você falasse um pouquinho do Nestor pós-lesão, se você já considera ele um titular absoluto desse time, se ele deixou o Michel para trás. Como é que você vê o Nestor? E acho que também, aí, só para completar a pergunta, na entrevista o Zubeldia fala muito desse terceiro homem, né? Ele fala, vocês podem chamar meu sistema de 4-2-3-1 ou de 4-3-3, mas eu não abro mão do terceiro do meio que possa fazer também lado de campo, mais ou menos como fazia o Dorival, né? Que escalava Pablo, Alisson e Nestor, não exatamente num triângulo perfeito,
mas o Nestor com mais liberdade para ir para o lado. Nestor já ganhou a posição de novo? Para o Zubeldia, com certeza. Porque Nestor. o Nestor, né? Porque dois jogadores que é claro que ele gostou muito logo de cara foi do Luciano e do Nestor. E acho que do Alan Franco também, e com muito merecimento, né? Jogando muito. Mas o Nestor está numa forma, eu vejo ele mais forte. Como que eu te explico esse mais forte, Arnaldo? A recomposição dele é mais forte. Ele consegue segurar no corpo muito mais do que ele conseguia antigamente. No lance do pênalti é um bom exemplo. O lance da jogada do pênalti é um bom exemplo. Para quem não lembra, ele saiu com a bola carregando, fazendo uma jogada individual de força, não de qualidade, não essencialmente de qualidade técnica, e sim de força, quase do meio de campo, da intermediária de ataque, carregando e escorando o cara, carregando, escorando o cara, um toquinho, que o cara, na minha opinião, foi até ingênuo, porque a bola já estava saindo, deu carrinho nele e fez o pênalti. Mas essa é uma das evoluções que a gente cobrava o ano passado do Nestor, a consistência física. Exato. 90 minutos por todo o jogo, ele conseguindo suportar na mesma intensidade, na mesma força, na fase ofensiva e defensiva, fisicamente. E ele está aguentando. E, surpreendentemente, depois de uma lesão, no qual ele ficou parado por bastante tempo. Pô, eu não quero e não vou abrir essa discussão. Mas isso faz parte do departamento médico. Certo. O departamento médico que é muito criticado, certo? Isso faz parte. O Igor Vinícius, a força desse menino é incrível. É inacreditável o que ele faz, a velocidade que ele arranca, a força que ele arranca, muitas vezes sem muita qualidade técnica, muitas vezes naquele lateral que falava muito no ha-ha-ha, vamos ha-ha-ha, e ia, mesmo sem qualidade, mas passava de todo mundo, é o que o Igor Vinícius fazia, é o que o Igor Vinícius está fazendo. É incrível. Está fechando muito bem os espaços na linha de 4. Eu acho que eu gostaria de passar uma tarde, um dia, na varanda do apartamento do seu amigo, Arnaldo, para ver os treinos do Zubeldia. Também. Meu, eu vou sugerir pro cara para a gente ir lá. A gente leva uma cervejinha. Ele tem filho pequenininho. Leva um presente pro moleque. Claro. E a gente toma uma cervejinha e dá uma observada ali, um treino. Porque o treino do sistema defensivo do São Paulo deve ser fantástico. Porque a melhora do Wellington também na fase defensiva é gritante. É gritante. A gente sempre viu o Wellington tendo força. É verdade. E na fase defensiva ele está muito bem. O Igor, a mesma coisa. A gente sempre falou verdade. Isso. Aquele lateral, posicional, não sei o quê. Dificilmente toma uma bola nas costas, mas também não ataca. O Igor ataca muito. E agora eles estão defendendo muito bem. Então eu gostaria de aprender, de ver esse treinamento do Zubeldia, que está fazendo com que a defesa seja muito consistente. O sistema defensivo do São Paulo é muito consistente. É a melhor defesa da Libertadores, Renan, ao lado do River. O River joga hoje ainda, mas tomou só 3 gols. Aqueles 2 gols do Talheres lá ainda com o Carpini, lá na Argentina, e tomou aquele gol do Cobressal, que foi daquele vacilo lá, cabeceou nas costas do Igor e tal, mas foram 3 gols em 6 partidas, defesa menos vazada da Libertadores. Exatamente. Então a gente vê aí um sistema defensivo muito consistente. O que eu fico feliz nessa história toda que a gente está conversando aqui, Arnaldo, são as possibilidades que nós temos. O Luciano não joga. Porra. Meu Deus do céu, o Luciano não joga. Porra. Dá opção aí. Pensa para domingo. Eu vou falar o que eu faria, mas, pô, nós temos Ferreirinha. Nós temos Eric. Nós temos Michel. Certo? Com características diferentes. Para você mudar o sistema, para você mudar o modelo, vamos passar o Lucas para o meio para fazer o segundo atacante, o cara que, né? O que o Luciano está fazendo agora, e colocamos o Michel, ou colocamos o Eric, que é o que ele colocou ontem, o Ferreirinha nem que colocou o Eric.
Aí não temos o Igor. Pô, temos o Moreira. Uhum. Há pouco tempo atrás não tinha nenhum lateral para jogar. Isso, exatamente. O Natan acabou jogando quase todas no final passado, lembra? Natan? Exatamente, exatamente. Então hoje a gente está tendo essa discussão aqui, mesmo com alguns jogadores ausentes ainda, Arnaldo, com várias possibilidades de variação, de mudança de modelo de jogo, né? E eu tenho certeza absoluta, e tudo que eu falei aqui, gente, pelo amor de Deus, não foi uma crítica ao Zubeldia, foi simplesmente uma opinião, né? E eu tô aqui, se eu tô aqui no maior site da América Latina, se eu tô aqui no UOL, é para dar a minha opinião. Certo ou não, Arnaldo? Então, perfeito. Estou dando uma opinião, não estou fazendo uma crítica ao Zubeldia, com a questão do Lucas, especificamente do Lucas. Então, agora, as possibilidades que ele tem, com a inteligência que ele tem, ele vai fazer esse time rodar de uma forma. E repito, o brasileiro é o meu campeonato do meu coração. Então, a gente vai ter que buscar os 3 pontos contra o Cruzeiro e você sabe disso, né? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. O São Paulo começou mal, ainda sob o comando do antigo treinador, melhorou muito com o Zubeldia, e esse jogo em casa contra o Cruzeiro é fundamental, cara. Fundamental. É uma pena que o Cássio não vai estar no campo, não vai poder jogar aí, que o Rato não vai estar, porque senão o Rato ia cortar. Exato. Cássio no Morumbi sofre, cara. Sofre demais. O Renan falou, você vê como é que ele falou das opções para o lugar do Luciano contra o Cruzeiro, citou o Eric, citou o Ferreirinha, citou o Michel, ainda tem o Galopo, ainda, né, ainda tem o Galopo, ainda tem o Juan, André Silva, Rodriguinho, rapaz, tem ali mesmo, do meio para frente, tem muita gente mesmo. E aí cabe ao Zubeldia. É o que o Renan ponderou. Evidentemente, nós estamos gostando do trabalho do Zubeldia. Evidentemente. Óbvio. Nós estamos fazendo as ponderações e as possibilidades ainda de melhora. Evidentemente, ele está indo bem pra caramba. São Paulo de Zubeldia tem 7 vitórias e 2 empates. Pô, esse cara é maluco, tá criticando o Zubeldia. Não é crítica. Não é crítica. Eu tô feliz demais. Eu tô indo pro Morumbi com a certeza que a gente vai, vai sofrer como a gente estava sofrendo há pouco tempo atrás. Agora, algumas ponderações a gente tá aqui. É isso mesmo, né, Arnaldo? Exato. Eu, aqui no chat, muita gente falando do Nestor, elogiando o Nestor. O Anderson Soares, o Nestor está mais confiante com o gol da Copa do Brasil, se transformou em outro jogador. O Rafael Chagas concorda com o Renan. O Nestor antes encostava nele e caía, agora está bem mais forte. Daniel Rodrigues, o Nestor vai deslanchar agora. Tem jogadores que chegam no profissional, inclusive fisicamente mais prontos. Eu acho que foi o caso da Gabriel Sara, que é mais ou menos da idade do Nestor, mas fisicamente era um jogador já mais preparado, né? Um jogador mais físico, que aguentava mais o mesmo ritmo o tempo todo. O Nestor um pouco mais franzino, e acho que faz parte, cada jogador amadurece num tempo, num momento, inclusive na parte física, né? Isso é uma coisa que eu acho que o Rodriguinho precisa evoluir. Exato. O Rodriguinho, a qualidade dele é indiscutível. Você vê os gestos técnicos dele é incrível. Só que eu acho ele um pouco franzino ainda, um pouco magrinho, sabe, demais. E que no futebol de intensidade de hoje, Arnaldo, precisa de mais. E coisa que o Nestor evoluiu muito nesse sentido. Muito. E o São Paulo tem por característica, antigamente, quando eu subi no profissional de São Paulo, Arnaldo, um relato bem rápido, aqui uma historinha bem rápida, tiraram uma foto minha. Uhum. Na primeira semana que eu subi profissional. Com quantos anos, mais ou menos? Eu subi para o profissional com 18 anos. Tá. Com 18 anos. 6 meses depois, tiraram uma foto no mesmo lugar. Eu tinha ganhado 10 quilos. De massa? 6 meses? 6 meses. O meu percentual de gordura não mudou nada, diferente de hoje. Diferente de hoje, meu percentual de gordura não mudou nada. E eu tinha ganho 10 quilos de massa muscular. E na foto, é incrível. Outra pessoa. É outra pessoa. A diferença é que eu cheguei no profissional e 6 meses depois. E são outros profissionais e tal. Uhum. Mas isso é um trabalho importante para esses jogadores. E até para o futuro deles. Uma vida na Europa, o futebol de intensidade que se joga hoje, o físico é muito importante.
A gente vê o Hulk. Você olha o Hulk no campo, você fala assim, pô, esse cara parece gordo, né? Parece que ele é meio branca aqui, a bunda. O Hulk é uma máquina, ele é muito forte, a velocidade que ele desempenha. Esses jogadores têm que pensar, na minha opinião, um pouco mais nisso. Se eu fosse empresário do Rodriguinho, eu falaria isso para ele. Sim. Eu falaria para ele, pô, procura o pessoal do São Paulo, a parte física, fisiologia e tal. Pô, você precisa ganhar uma massa, cara. Você precisa estar um pouco mais forte, aguentar a porrada. Jogador hoje que você vê aí fora, mesmo com toda a qualidade, é o que aguenta a porrada. Exatamente. É assim que E repito, assim que é. Exemplo da jogada do Nestor ontem. O Nestor é fantástico, tem crescido muito nesse sentido. Vamos lá, pedir para o André a última pingada no jogador misterioso. Estamos chegando na reta final da live. Vou dar a última dica e vocês vão matar. O Renan, vou dar a última dica e o Renan vai poder chutar e vocês também aqui no chat, quando tiver a imagem do jogador misterioso, que as dicas anteriores, canhoto e ocupava uma posição que hoje é carente no São Paulo. A última dica, Renan, é gringo. Pô, acabou. Acabou, né? Acabou. Pode chutar. Vocês podem chutar aí também no chat. Posso falar, Arnaldo? Pode falar. É o lateral esquerdo, Álvaro Pereira. Isso, garoto. Uruguaio Álvaro Pereira, Palito, nosso apelido dele. Olha lá. Olha, pouco raçou. Teve um jogo contra o Criciúma que ele saiu desacordado. Caiu desacordado, caiu com a cabeça no chão. Exatamente. Era um jogo com público gigante no Morumbi. Seria a reestreia do Kaká no Morumbi. O Kaká sentiu, não foi para o jogo, tinha umas 50 mil pessoas. Ele caiu de cara, 0-0. Não aceitou ser substituído. Voltou para o campo. Participou de uma jogada, fez uma jogada espetacular, cruzou, Allan Kardec fez 1-0. E depois o Rogério falou, foi 1-1 o jogo. Cara, quase morreu o Álvaro Pereira e não deu. Mas ele foi um jogador que não ficou muito tempo, mas tinha essa raça uruguaia, lateral esquerdo, jogou Copa do Mundo e tudo mais. Você vê na foto, Arnaldo, a boca dele tá com sangue sangrando, ali. O bichão tá sangrando. Ele entendeu? Ele é Álvaro Pereira, Palito Pereira, é o jogador misterioso. Arnaldo, pode falar, Renan. Eu joguei contra o Álvaro em Portugal. E aí, como é que era o bichão? Jogava voava, simplesmente voava. O time todo do Porto voava. Era um time de Elton goleiro, na lateral direita, a seleção romena, Sapunaro, zaga, Maicon, inclusive jogou no São Paulo. Tá no Vasco. Aqui tá no Vasco. Maicon e Rolando, um outro jogador, seleção. Lembro. Álvaro Pereira, no meio de campo, João Moutinho, seleção portuguesa. Fernando, o que está no Inter hoje, e Rames Rodrigues. Repete o nome dele. Rames Rodrigues. Falei que a gente ia falar dele em algum momento nessa live. E no ataque, Hulk, Falcão Garcia, colombiano e Varela, seleção portuguesa. Nossa, também. Que baita time, hein, cara? Não. O Ramos jogou bem no Porto, não jogou? Muito bem. Muito bem, né? Depois disso, ele foi para o Mônaco e do Mônaco para o Real Madrid, é isso? Exatamente. E depois Bayern de Munique. E depois Olympiacos, que eu transmitia a final, Rodinei campeão, passaram lá todos os caras do mundo. Rames, Marcelo, Rafinha, Rivaldo, Giovani. Quem foi campeão foi o Rodinei. É isso, galera. O Rodinei é pé quente. Batemos a meta de 1000 likes. É isso, Álvaro. Olha, galera. É isso, galera. Perfeito. Arnaldo, outro dia eu fui no CT para levar meu filho tirar foto com o Caleri, porque meu filho é maluco pelo Caleri. Fui levar ele no CT tirar foto com o Caleri, o Rames estava lá. Daí eu falei, pô, Rames, me apresentaram para eles, né? Pô, esse aqui é o Renan, jogou aqui no São Paulo, tá legal. Eu falei, eu joguei contra você lá em Portugal. Eu jogava no Vitória de Guimarães. Teve um jogo, ele falou, eu lembro, eu fiz 3 gols. Eu falei, calma, não precisava lembrar disso. Eu falei, calma, não precisava lembrar disso. O Rames era, de fato, ele era diferenciado. Veremos o Rames só na Copa América, galera. Aproveito para agradecer todos vocês no chat pela compreensão aqui. Tentei tocar, eu sou meio devagar para tocar, mas o Renan arredonda sempre. Agradecendo o André também. A enquete ficou
mesmo com as nossas discussões, acho que a gente discutiu Lucas e Luciano. Claro que a maioria prefere Lucas e Luciano juntos. Venceu a hipótese aí a discutir o posicionamento de cada um. Cada um vai jogar, mas os dois juntos. Os dois juntos. E na semana que vem teremos na quinta-feira, de novo a live do São Paulo às 5 da tarde. Na quinta-feira, bate horário. Não tem jogo do São Paulo na semana que vem. Depois do jogo do Cruzeiro é data FIFA, mas vai ter tanta coisa para falar sobre o São Paulo, que adversário da Libertadores no sorteio, um monte de coisa. Eu conto com o Renan e com vocês na quinta-feira que vem. Obrigado a todos pela participação. Beijo, bom feriado e bom fim de semana em todos.